Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas, hoje dia 7 de fevereiro de 2026. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Por que sofremos? Por que sofremos? Conheça nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas do Hora Espírita Chapecó agora também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming Spotify e Deezer. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, o Hermínio, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e o Jean, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Hermínio, tudo tranquilo? Bom dia, Mauri, bom dia, Jean, bom dia, João, nosso operador de mesa, e bom dia a todos os que nos ouvem. Bom dia, Jean, tudo tranquilo? Bom dia, Mauri, bom dia, Hermínio, João, e um grande abraço a todos aqueles que estão na escuta do nosso programa nesse sábado. E também nosso bom dia ao João, retornando, nos auxiliando, nos assessorando hoje. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início então à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem com a gente para esse programa aí, ao ar todos os sábados, e também aos nossos patrocinadores que estão firmes com a gente. Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos os seus recados. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. Estamos de volta, 7 horas 3 minutos, e estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM, e o tema de hoje é Por que sofremos? Por qual razão ou por qual motivo sofremos? O Espiritismo vê o sofrimento como uma consequência dos nossos erros, mas também como uma forma de melhoramento, amadurecimento e aproximação de Deus. Na codificação do Espiritismo, temos no livro Evangelho segundo o Espiritismo,
escrito por Allan Kardec, vários capítulos que explicam as causas do sofrimento, baseando-se na máxima de Jesus, proferida no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Desse modo, o Espiritismo ensina que o sofrimento não é um castigo divino, mas uma oportunidade de depuração e progresso para o espírito. Então, ao compreendermos a imortalidade da alma e a justiça das leis divinas, nós passamos a encarar os sofrimentos com paciência, resignação, transformando essa dificuldade em um degrau para a felicidade futura, pois o que sofre hoje prepara-se para uma alegria maior amanhã. E o sofrimento é apresentado geralmente em duas perspectivas: as causas atuais ou as causas anteriores, ou seja, de vidas passadas. Para aprofundar a compreensão sobre este tema, iremos conversar hoje no programa Hora Espírita, claro, baseados nos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos dos espíritos superiores na codificação do Espiritismo por Allan Kardec. O convite, fique conosco. Para começarmos, Hermínio, como o Espiritismo então explica o sofrimento que existe na Terra e que atinge a todos os seres vivos? A que se deve, digamos assim, o sofrimento? Bem, tudo no universo segue a leis que objetivam o funcionamento harmônico de todas as coisas. São as leis naturais ou leis divinas. E nessas leis estão contidas todas as regras de conduta moral humana. E nós, espíritos, todos, criados simples e ignorantes, e mandados à nossa caminhada de perfeição com o livre-arbítrio, vamos errando, acertando, caindo, levantando e aprendendo. É uma longa caminhada, e essa caminhada passa por diversos estágios e também diversos locais, através das diversas reencarnações. E nós, habitantes do planeta Terra, na atualidade estamos num planeta que, embora em transição para o mundo de regeneração, ainda é um planeta de provas e expiações. Então, se aqui estamos, é porque ainda estamos numa fase de imperfeição que necessita enfrentarmos provas para nos fortalecermos e demonstrarmos capacidade para as futuras etapas, e expiações em relação a fatos pretéritos que depois abordaremos, que necessitam de reparação, de reequilíbrio, de restauração. E aqui, o planeta é dito que muitas vezes pode ser comparado como um hospital, onde ainda estão aqueles que estão espiritualmente precisando de tratamento. Então, nós estamos aqui neste planeta e é natural, num planeta de provas e expiações, que passemos por sofrimentos. E o sofrimento, além de ser uma causa, muitas vezes, de reparação, é, sem dúvida nenhuma, uma grande força mobilizante. Certo? Deus nos dá o livre-arbítrio. Olha, você faz as escolhas que você quiser, mas há consequências. Certo? De toda forma, você é destinado à perfeição. Porque há uma força irresistível do amor divino nos chamando para o seu encontro através desse aperfeiçoamento. Então, quando nós estamos assim, em condutas equivocadas, em hábitos equivocados, em ideias equivocadas,
pela lei de causa e efeito, a cada ação corresponde uma reação, virá algo que nos empurrará para que modifiquemos essas condutas, essa forma de viver e de pensar. E essa forma é a dor. O equivocada significaria o quê? Erradas, né? Que transgridem as leis de Deus. Fora de uma lei divina, natural, que você Isso. citou lá, que seria o amor. É o amor, a caridade, enfim, todas aquelas condutas que dizem respeito à nossa imperfeição. E que veio moral. Jesus ensinar. Exatamente. Então, nós estamos lá no nosso conforto, na nossa acomodação e não querendo evoluir. Tá bom por aqui mesmo, né? Não vou me expor, não quero me esforçar, não quero me sacrificar. E aí, de repente, surge uma dor, física ou moral, que nos impele a nos movimentarmos. Se for uma dor física, nós estamos lá no nosso sofá, disse ontem na palestra lá no Bezerra de Menezes, nós estamos lá no nosso sofá, bacia de pipoca e chimarrão, eu não quero me movimentar. Mas, de repente, aquela dor começa a intensificar e o que eu faço? Eu me obrigo a me levantar e ir à procura do médico para ele me tirar essa dor, né? Então, a dor me faz sair da minha zona de conforto. E quando for uma dor moral? Ou quando for uma dor física incurável pela ciência? Em último plano, nós buscamos a quem? Buscamos a Deus. Auxílio. Buscamos uma reflexão sobre o que está acontecendo comigo e por que está acontecendo comigo. Então, o sofrimento é, sim, a mola propulsora da evolução. Quando nós, por boa vontade, não fazemos, vem a dor para nos impulsionar e dizer, você tem que caminhar. Ali na frente há um lugar melhor, mas você precisa caminhar para chegar lá. É o empurrãozinho. E quem quer ver a continuação da sua palestra, que tu deu um spoilerzito ali, é hoje às 2h30 de novo no Bezerra, não? Às 14h30 novamente, no Bezerra de Menezes. Como é o nome da palestra? É Leis Divinas. Então é o que nós estamos, Leis Naturais Divinas. Beleza, muito Exatamente. bem. Jean, quer complementar ou poderia... Não, vamos na sequência aí, né, gente? Tá. Qual seria então a finalidade desse sofrimento no homem, né? Eu penso que o pessoal está pedindo assim, existe uma justiça divina no sofrimento? Para responder esse questionamento, né, que é bastante comum, há uma fala de Jesus registrada no Evangelho de João, não me recordo se os outros também trazem essa passagem, que Jesus é bastante assertivo. Ele diz, ele não fala talvez, ele não fala quem sabe, ele não fala pode ser, ele diz, no mundo tereis sofrimento. Ele não está colocando uma condicional, ele está dizendo, está sendo enfático, ele está dizendo que no mundo todos nós passaremos por sofrimento. Mas aí complementa ele, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, ao mesmo tempo em que ele coloca o sofrimento como uma condição quase que inevitável do ser humano aqui nessa existência, nesse estágio evolutivo, ele também nos diz para termos bom ânimo. E devemos ter bom ânimo por várias razões. Uma delas, vou começar com a tua pergunta pelo final dela, porque em tudo está a mão de Deus. Em tudo a justiça divina coloca a sua força e reza a justiça divina com relação ao sofrimento, que nós nos exporemos, sim, seremos expostos a situações de sofrimento, seremos expostos à dor, mas Deus, ao mesmo tempo que nos coloca o sofrimento como uma condição nessa existência, como um fruto das consequências das nossas ações, Ele também nos dá potência, nos dá recursos morais e recursos físicos para que possamos, com o nosso proceder, superar as dores, superar as aflições. Então, o mesmo Deus que nos cria, que nos coloca nessa trilha, nessa caminhada rumo ao espírito imortal, em que vamos pouco a pouco buscando a perfeição, Ele nos expõe a situações em que nós vamos colher o fruto dos nossos atos, e aí vamos
colher o sofrimento, nos coloca diante de situações em que vamos ser visitados pela dor porque necessitamos aquele empurrãozinho, mas essa dor, né, é como diz o ditado popular, aquele Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não nos coloca numa situação que nós não somos capazes de superar as dores e as aflições com o fruto do nosso esforço e com a coragem que nós temos que ter para tomar decisões em nossa vida. Então, em tudo está a justiça divina, até mesmo no nosso sofrimento. E a justiça divina, ela nos ampara também nesses momentos de sofrimento, se nós pudermos ou tivermos a humildade de recorrer a Deus através da oração, que nós vamos ver também um pouco mais adiante. Mas é sem aquele, digamos, Deus punidor olhando, né? Nada a ver, exatamente, né? a visão, o Espiritismo explica. A visão de um Deus punitivo, um Deus cruel, um Deus que às vezes até se compraz, né, em ver o sofrimento que alguns propagam, não existe no Espiritismo e não existe no Deus apresentado por Jesus, né? Exatamente. No seu Evangelho. Ele chegou e disse, é um pai. Deus é justo. Exato. Ou seja, se eu transgredir a lei, eu vou ser exposto a uma consequência, mas não por castigo. Lei de causa e efeito. Pela lei de causa e efeito, para que com o sofrimento eu colha um aprendizado e supere aquela imperfeição. Essa é a ideia, é a razão pela qual existe o sofrimento. E o que tu queres dizer quando... O que será que Jesus... Poderia dar uma explicadinha rápida? Eu venci o mundo. Significa o quê? Ele está colocando o exemplo dele para que nós possamos tê-lo como modelo, exemplo, e guia. Modelo e guia, para poder sofrer as dores do mundo. Porque... E sofrer também as injustiças que o mundo nos... Porque ele passou por todos os caminhos que nós estamos passando. E depois veio, né? Veio ao final do terceiro dia, né? Se apresenta ainda como com o seu corpo espiritual, dando o testemunho de que a vida continua após a morte. O que eu quis dizer é que ele, em outros planetas, em outros anteriormente, ele também passou porque o infinito, existem planetas meu Deus do céu, todos os recantos desse universo. Então, Jesus, em um momento que ele é o nosso, vamos dizer assim, há 4 bilhões de anos, ajudou a criar o planeta Terra. Sim. É isso. É um irmão, como fosse um irmão mais velho. Então, né? Lá antes de 4 bilhões de anos, ele já tinha vencido o mundo, que significa passado por dificuldades para sofrer, para aprender e para se melhorar e atingir essa maturidade que nós estamos buscando. E para quem está ligando o rádio agora, ou que está começando no Espiritismo, para entender, o planeta Terra é ainda um planeta de provas e expiações, mas está no caminho de uma mudança muito importante para uma de regeneração. Basta dizer que há 30 anos atrás, quando eu peguei o meu primeiro celularzinho aqui em Chapecó, olha a diferença em 30 anos o que aconteceu nesse planeta Terra. O progresso que tivemos, né? Então, em 30 anos, e o Chico disse isso lá no Pinga Fogo, em 1961, se eu não me engano, né? 61 ou 69? 71, acho. E 71? Então, o Chico disse lá no programa Pinga Fogo que se não houvesse a Terceira Guerra, enfim, o planeta Terra teria muitos avanços. Estamos vendo isso agora. Olha o que nós temos hoje e o que nós tínhamos há 30 anos atrás. Quem tem um pouquinho mais de 30 anos sabe disso. Né? Então, o sofrimento tem essa finalidade educativa e moralizadora, tendo em vista a nossa necessidade evolutiva. Então, através do sofrimento, nós despertamos a consciência, corrigimos desvios e impulsionamos o nosso progresso espiritual, se soubermos também como superar aquele sofrimento, deixar de lado a revolta e resignadamente tomar as decisões que nos fazem nos aproximar do Cristo e depurando a nossa alma, transformando esse sofrimento em aprendizado. Esse saber sofrer também é importante. Não sei se querem falar alguma coisa, porque eu tenho um problema falando assim, a gente passou por uma dificuldade e quando descobrimos essa causa, vamos dizer assim, a gente tem que fazer o quê? Agradecer a Deus por ter passado por isso e aprendido com isso. E aí mudar a partir desse aprendizado. Porque a lei divina não aprendeu? Vai ter que voltar para aprender de novo, né? Eu costumo falar que a virtude do erro é o aprendizado que colhemos com ele, né? Porque se nós
formos atenciosos com as causas da nossa queda, nós não iremos cair de novo, tropeçar de novo na mesma pedra, e significa um aprendizado. Então, precisamos aproveitar a dor da reparação do erro que cometemos para aprender. E o bom aprendizado se dá com a resignação, porque se você ficar na revolta, você vai se colocar como vítima do que está acontecendo, quando na verdade você só está recebendo uma consequência do ato equivocado, transgressor às leis de Deus que você praticou. Perfeito, é isso aí mesmo. Essa é a palavra que eu precisava antes. A revolta prejudica e você perde todo o proveito, o aprendizado, né, que você Isso. teria, e terá que voltar a ter esse... A revolta demonstra que você não entendeu. Não entendeu. Né? O Acho porquê não, está não sofrendo. aceitou. O porquê Exatamente. está Não aceitou que era você a causa, né? Sim. Então, por isso que esse ensinamento do Espiritismo, né, na codificação do Allan Kardec, nos mostra tão claramente a lei de causa e efeito, né? Muito bem, são 7h20. Ligar o rádio agora. Você está acompanhando o programa Hora Espírita e o tema hoje é Por que Sofremos? Queremos agradecer a você que nos acompanha, receba nosso carinho, muita gente dando o seu bom dia. Muito obrigado a vocês. Tem gente do Rio Grande do Sul mandando um abraço, muita gente daqui de Chapecó, dos Centros Espíritas. Também, o meu amigo Bento, um abraço ao Bento. Muito obrigado também o Silvio que está mandando, nosso amigo. E vamos em frente então. Hermínio, qual a diferença entre as causas atuais e as causas anteriores das aflições? Certo. Só antes mandar um abraço ao meu amigo Marco Aurélio, que está aqui acompanhando o nosso programa, embora ele não compartilhe da nossa religião, da nossa convicção aqui, mas ele sempre acompanha e trocamos ideias, isso é muito bom. Um abraço, o Marco Aurélio. Bem, um dos pilares... Causas atuais. Um dos pilares fortes do Espiritismo é a reencarnação. Os espíritos superiores que ditaram as obras básicas compiladas por Kardec nos dizem que nessa nossa longa caminhada do aperfeiçoamento nós passamos por diversas existências. E o pilar do Espiritismo é confirmado, esse pilar do Espiritismo, da reencarnação, é confirmado inclusive por relatos e mesas mediúnicas de espíritos que se manifestam, é revelado por diversas demonstrações, inclusive, e há um caso bem icônico, que inclusive foi palco da mídia, aproximadamente há 10 anos atrás, onde o menino insistia com seus pais que havia vivido há pouco tempo atrás, numa outra existência, numa cidade lá daquele país, em tais e tais circunstâncias. E acharam que era fantasia do menino. Mas o menino insistiu tanto que acabaram levando ele no local onde ele dizia que tinha vivido uma outra existência, não muito tempo antes. E lá chegando se tratava de um pequeno comércio. E lá ele reconheceu a sua viúva, que fora sua esposa, naquela encarnação anos antes, e que ele havia sofrido lá um assassinato naquele local, certo? Não lembro se foi um assalto, e revelou diversas coisas lá naquele local. Só que, e aí ele disse, só que na época que eu aqui estava, esse balcão não estava neste local, estava aqui, no outro local. Então, fatos que tornam indubitável a questão da reencarnação. Pois bem, as reencarnações são uma espécie assim de graus, igual o ensino formal, né? Nós começamos no primeiro ano do ensino fundamental e aí vamos, né?
galgando todos os degraus, cada degrau uma reencarnação. E nessas reencarnações, com o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. Escolhas muitas vezes acertadas e outras equivocadas, que causam dor, sofrimento, injustiça a outros. Então, muitas vezes, nesta atual existência, nós estamos lá, com uma expiação, consertando uma situação que a que nós demos causa em vidas anteriores. Então, são causas anteriores. Ou, muitas vezes, nós aqui nesta própria vida estamos aqui expiando algo praticado nesta própria existência, lá atrás. Daí valeria para esta parte, aqui se faz, aqui se paga, né? Que o pessoal fala muito aí. Então, a expiação que nós estamos passando muitas vezes diz respeito ao que nós praticamos agora há pouco, nesta própria existência. Ou então, se não encontramos a causa aqui, temos que procurar nas existências anteriores. Perfeito. E o Raul Teixeira, que é um grande palestrante espírita, nos diz que existem, inclusive, as expiações imediatas. Expiações imediatas. E ele exemplifica uma pessoa que sai pelo trânsito fazendo loucuras e aí se arrebenta, se trata de uma transgressão que ele praticou com expiação imediata. Ele transgrediu as leis da conservação, do respeito, né? A vida humana, praticando aqueles atos, colocando em risco não só a si como a seus semelhantes, e aí de repente fica ali numa cadeira de rodas. São transgressões com expiações imediatas. Ou vai lá limpar uma janela, lá no 23º andar. Nem precisa tanto. 23º andar. Sem o cinto de segurança, sem nada. Não, eu tenho experiência. Não, sem tá. Entende? Uma imprudência. Também transgredindo leis de conservação, né, da vida. Sem equipamento e aí de segurança. cai e fica lá, num leito. Transgressão com expiação imediata. Então seriam expiações relativas a causas atuais. As outras causas anteriores. Tudo aquilo que nós não encontramos uma explicação racional e imediata, sofrimentos que campeiam pelo mundo e nós sabemos que não há nada mais democrático e disseminado que o sofrimento, tudo aquilo que nós não temos uma explicação, por que essa pessoa sofre tanto? Então, provavelmente é um resgate de vidas anteriores, né? Agora você não pode, por exemplo, dizer que é um karma teu você ter uma determinada doença, se você provocou essa doença por um hábito, por exemplo, através do uso intensivo e durante muitos anos do cigarro. Exato. Tá? Então tu não pode dizer, não, eu estou com esse probleminha aqui no meu pulmão porque isso aqui é um resgate de uma vida passada, lá eu, enfim, abusei. Não, na verdade você está colhendo o que é dessa existência. Então, porque é muito comum as pessoas associarem o espiritismo a uma explicação fácil do que acontece, ou querendo rotular o sofrimento como algo que às vezes decorre imediatamente de atos ou de hábitos. Não, o Espiritismo ele nos diz que há pessoas que sofrem de uma forma inexplicável, mas tudo tem uma razão de ser, né? Então são as causas anteriores. Onde é que estaria a justiça divina se nós não tivéssemos o motivo pelo qual nós estamos expostos a um sofrimento, a uma situação de desconforto, né? Aí sim nós deveríamos duvidar da justiça divina. Mas a reencarnação, a sucessão de vidas, ela esclarece e dá sentido àqueles sofrimentos que racionalmente nós não conseguimos encontrar a sua origem. Mas então, Jean, para o pessoal entender, né? De que maneira essa esperança ou essa certeza numa vida futura, que a maioria ainda no nosso Brasil ainda não acredita muito na reencarnação, na imortalidade, mas como que ao saber ou acreditar nisso, na imortalidade da nossa alma, na reencarnação, ou seja, numa vida futura, mas não só espiritual, de retorno à carne, alteraria essa percepção sobre as dores do ser humano na Terra? Esse sofrimento poderia talvez se traduzir em uma, sei lá, esperança, felicidade ou não?
Eu acho que isso aí a explicação que o Espiritismo nos traz, nos colocando como seres em evolução, expostos a diversas experiências na carne, com vistas à sua evolução espiritual, e nos colocando como destinatários ou responsáveis pelo nosso futuro, isso dá ao homem uma espécie de jurisdição sobre si mesmo. Ele vai dar o ritmo da sua evolução, e ele vai dizer quais os sofrimentos que ele vai obter por conta do uso do seu livre-arbítrio. Ou seja, se eu sofro porque eu ajo mal, eu estou dando a mim mesmo a possibilidade de me desviar do sofrimento através das boas condutas. Ou seja, eu não vou sofrer se eu cumprir as leis divinas. Mas essa visão alargada que o Espiritismo nos dá como espíritos imortais, pouco a pouco, de estação em estação, vivendo uma encarnação, ela tem uma conotação de nos dar, ou tem o poder de nos dar uma esperança muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo em que o Espiritismo nos coloca tudo isso, ele situa a dor e o sofrimento como algo transitório, como algo passageiro, como uma necessidade que nós temos de viver aquela dor e superá-la para não vivê-la mais. Então, eu retiro do homem a esperança se eu propago a crença de uma existência única, irremediável, na qual nós seremos condenados ao inferno eterno por uma existência de equívocos. Aí eu estou tirando a esperança. Ou estou também, aquele que tenta viver no bem, aquele que tenta seguir pelo seu caminho do bem, aquele que desanima diante das injustiças e diante dos sofrimentos que ele não consegue ver a origem. Então, se eu dou a ele a ideia de uma única existência, aí eu estou retirando essa esperança de que ele pode no futuro se livrar do sofrimento, ou de que ele pode no futuro reparar um erro que ele cometeu. Porque há também muito sofrimento quando nós caímos em si, né? Quando nós despertamos para as verdades espirituais e começamos a verificar os equívocos que praticamos no passado. Então, a dor da consciência, a dor de ter feito mal, e a dor, às vezes, de ter feito mal a alguém, e esse alguém já ter falecido e não poder mais reparar aquele mal que eu cometi aqui em vida. Então, isso nos dá esperança. Então, as lentes pelas quais o Espiritismo nos convida a olhar o mundo é muito consoladora, porque ele nos dá a exata noção da transitoriedade dos sofrimentos, da utilidade desses sofrimentos para que nós possamos transformá-los em ferramenta evolutiva e a interpretar o nosso mundo como algo passageiro, que nós venceremos se nós agirmos no bem. Então, Jesus nos dá o código de conduta e a dor, a vida nos expõe à dor. Então, diante do meu livre-arbítrio, eu raciocino, tenho acesso aos ensinamentos de Jesus e faço as minhas escolhas. Se eu ajo no bem, eu vou colher o bem. Então, isso nos dá muita esperança, porque há situações de pessoas que acabam vivendo 3, 4, 5, 6, 7 décadas aqui na Terra, mas que só despertam para essas verdades quando se vêem já, por exemplo, na terceira idade. E o Espiritismo vem dizer, não, nunca é tarde. Nunca é tarde para que você possa refazer a sua rota e trazer para si um caminho menos doloroso de acordo com o que você faça de agora em diante. É aquela ideia de Chico Xavier e Emmanuel, com aquela simplicidade que diz que ninguém pode fazer um novo começo, mas todos podemos projetar um novo fim. Então, me parece que a esperança maior que o Espiritismo nos dá é essa, a transitoriedade dos sofrimentos e a possibilidade de nos redimir perante um Deus que não é punitivo, que não dá o castigo, mas que nos dá novas oportunidades de superar essas dificuldades. Jean e Mauri, se me permitem, Claro. eu gostaria de falar um pouquinho mais do pilar da reencarnação, porque ele é muito importante na compreensão disso, e o Jean já fez uma abordagem muito boa. Mas veja o seguinte, primeiro, nós respeitamos a todas as demais religiões, certo? Todas são importantes. Mas um dos grandes diferenciais do Espiritismo e de algumas outras crenças mais orientais é a reencarnação, essa pluralidade de existências. E tem muito a ver com a justiça divina. Tem muito a ver com a justiça divina. Por quê? Porque só a reencarnação, ou seja, a multiplicidade de existências, poderia explicar a justiça divina diante de tanta desigualdade que nós vemos
na existência presente, por exemplo, né? Algumas pessoas... E no nosso sofrimento. No sofrimento. Algumas pessoas nascem num corpo perfeito. Certo. E muito bonito, segundo os padrões. Outros nascem, muitas vezes, aí com problemas físicos que os mantêm numa cadeira de rodas, numa cama, por toda a existência. Alguns nascem em berço esplêndido. Outros pelejam pelo seu sustento, pelo pão, a vida inteira. Sofrem o tempo todo. Sofrem. Alguns nascem num país pacífico, organizado, outros em países caóticos que vivem em conflitos. Alguns nascem com já uma inteligência que os permite aos 4, 5 anos tocar piano, como nós vemos as crianças superdotadas, falar outras línguas, etc. E outros passam a vida aí não conseguindo entender as coisas básicas. Então, como explicaria a justiça divina se nós afirmássemos uma única encarnação, uma única existência? E, na verdade, a reencarnação nos explica que alguns que estão aqui já estão há mais tempo na sua caminhada espiritual, foram espíritos criados anteriormente, ou que se adiantaram por vontade própria. Outros foram criados depois e estão ainda em anos escolares mais incipientes, né? Ou alguns foram rebeldes às leis de Deus e quiseram ficar estacionários, mas que todos terão nessa grade curricular ampla a oportunidade de evoluir. Quem hoje está vivendo a experiência da riqueza, poderá amanhã viver a experiência da pobreza, ou já viveu em encarnações anteriores. Quem hoje vive a experiência da pobreza, da miséria, pode amanhã estar na experiência da riqueza, e todas elas com seus desafios. Foi questionado sobre, eu acho que foi Kardec, foi questionado se o espiritismo seria a religião do futuro. Não. Quem que falou? Responderam que não. O espiritismo é o futuro das religiões, quer dizer, exatamente em razão dessas regras, dessas leis reveladas pelo espiritismo. Porque são leis naturais. Então eu quero só esclarecer aí mais um pouquinho, complementando e aproveitando, né, a deixa que tu deu, que se o espiritismo será não a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, o espiritismo não se coloca como autor, em momento algum, de estar dizendo que a reencarnação é algo que o espiritismo criou. Nunca foi dito isso. A reencarnação é uma lei divina, natural e inerente a todos os seres que estão no universo. E apenas revelada pelo espiritismo e também por outras crenças orientais, o hinduísmo, exatamente, o budismo, etc. Algumas bem mais antigas. Algumas muito mais antigas. Existem conhecimentos milenares, não de 1000, 2000 anos, mas 5, 10, 15 mil anos na Terra, que sabem que existe reencarnação. Muitos povos, não só os do Ocidente, eu estou falando de povos do Oriente, que sabem naturalmente isso. E que se ainda não é uma, vamos chamar, verdade científica, é porque o ser humano que está no planeta Terra, nós não temos ainda essa maturidade de entendimento. Porque se nos fosse dado na nossa atual capacidade moral, que ainda é baixíssima, não ia dar certo. Se fosse conhecimento geral. Juro, o senhor aí, doutor, que ia dar a lei e tal, você saberia como ia ser. Meu Deus, ia acontecer muitas atrocidades em nome dessa lei divina, natural, de saber que você
estará na outra vida, num outro corpo, como o exemplo que você deste aí, reivindicando as posses do Isso é importante, que passou. É importante Entendeste? porque, veja bem, tem um livro do Dr. Ian Stevenson, que primeiro ele foi publicado como 20 casos sugestivos de reencarnação. Uhum. E depois, Reencarnação 20 casos é o nome. E relata mais ou menos aquelas experiências que o Hermínio, que o Hermínio colocou colocou uma há aí. pouco. E ele exatamente trabalha com crianças que tinham recordações de vivências anteriores e que ligava a outras famílias. Exatamente. E o que ele coloca no livro? Que em alguns casos, quando isso acontecia, quando isso via à tona, gerava uma disputa entre a família da reencarnação anterior e a atual. Exatamente. Gerava um certo conflito. Então as verdades elas têm que ser também encaradas e recebidas com sabedoria. Exatamente. E postas em práticas e assimiladas segundo as leis naturais e segundo o ensinamento E no de momento Jesus. certo, a humanidade vai ter esse conhecimento, e nesse momento, quando isso acontecer, é que o Espiritismo será o futuro das religiões. Exatamente. Mais algum comentário? Podemos ir em frente. Agradecendo então novamente a todos que estão nos dando bom dia, muita gente, e de fora de Chapecó nós temos a Maria dizendo, Maria Casa Pula. Irmãos, bom dia, é do Bom Evangelho, Apucarana. Então tem de Apucarana, teve uma pessoa do Rio Grande do Sul aqui, o Márcio da cidade de Bento Gonçalves, e os nossos queridos amigos aqui de Chapecó, todos dando bom dia, muito obrigado, recebam o nosso carinho, nosso abraço, queridos. São 7h40 e você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM com o tema Por que Sofremos. O convite nosso é conheça nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas do Hora Espírita Chapecó agora estão também disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. E queremos nesse momento então pedir licença para ouvir os recados dos nossos patrocinadores, a Palmari Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. 7h43, estamos apresentando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1 com o tema Por que Sofremos. Nesse momento nós temos que pensar o seguinte, Hermínio, a prece... a prece faz parte do Espiritismo também, né? Sim, e Sem muito. dúvida, né? Sim. Então, a prece auxilia aquele que está atravessando um período de grande sofrimento. Como que a prece deve ser feita, assim, pelo ensinamento espírita? E seria, talvez, esse um remédio para o sofrimento ou tem outros? Não, a prece auxilia e muito. A prece verdadeira, feita com emoção, com o coração, independente das palavras usadas, sem fórmulas, sem repetições, ela estabelece uma conexão com Deus, com o mundo superior, com os espíritos protetores,
E certamente que muda o ambiente mental daquela pessoa que está fazendo a prece e também o seu entorno aí, pela energia que ela gera, pela vibração positiva que gera. A prece, sim, é algo que nós devemos cultivar o hábito diário de fazê-la, né? Porque ela nos ajuda sobremaneira. Mas só a prece, sem mudança de conduta, sem boas obras, sem frutos, ela se torna estéril. Por quê? Porque aquele negócio de zerar a conta toda semana através da confissão, né? E reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Marias, evidentemente que não é assim, né? Você não vai, digamos, apagar as suas transgressões fazendo uma simples prece. Há um caminho de reaprendizado. É mais ou menos assim, como diz o Haroldo Dutra, um palestrante espírita. Quebrou, tem que consertar. Sujou, tem que limpar. Entende? Então, a prece ajuda sim, mas deve vir acompanhada de mudanças efetivas e do servir. E há uma notícia aqui, não muito boa, né? Para quem pensa que pode driblar as coisas, faço uma oraçãozinha, está pago, e continuo fazendo cometendo as mesmas transgressões, etc. E essa ilusão decorre muito da fragilidade das leis humanas, certo? As leis humanas, que são imperfeitas e são burláveis. Então eu vou lá, dou um drible na lei, de algum jeito, e me dou bem. A notícia ruim é que as leis, ou boa, é que as leis divinas são imburláveis. Não adianta, transgrediu, naturalmente haverá uma consequência. Pagarás até o último cetil. É lei de ação e reação. Você desequilibrou ali uma situação transgredindo a lei divina, a própria lei divina vai empurrar isso de volta. Exatamente. Então, assim, não tem jeito. É parar de fazer o mal e fazer o bem. A única forma que existe de não sofrer mais no futuro é realmente parar de fazer o mal e fazer o bem. O que o Jean falou antes, que o Chico dizia, começar um novo... Claro! Todos nós cometemos equívocos e isso fez parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada evolutiva. Ainda cometemos alguns equívocos, mas cada dia temos que cometer menos equívocos e menos equívocos que sejam menos graves. O melhor remédio, prevenir. Prevenir. Não fazer o mal e fazer o bem. Fazer o bem. Porque também só deixar de fazer o mal não te credencia totalmente para a evolução. Porque Deus espera de nós condutas ativas no bem. Porque nós somos, nesse sentido, e em minúscula escala, mas construtores também do reino dos céus através, né, das nossas atitudes. Nós somos cooperadores de Deus até mesmo no mundo material. Aquela evolução de que falavas, olha o que era o planeta Terra 200 anos atrás. Não tínhamos o veículo, não tínhamos o telefone, não tínhamos a urbanização que nos dava maior conforto, não tínhamos vacinas, não tínhamos medicamentos, pessoas morriam de qualquer infecção, certo? Não tínhamos um climatizador que hoje tanto nos conforta diante desses picos de temperatura. Não tínhamos o avião que tornou o mundo mais conhecido. Então, olha o que evoluiu. E evoluiu através do quê? Do concurso do homem, certo? Para o bem. E com a permissão divina. Com a permissão divina. Porque se não fosse assim, o Chico não teria dito lá no programa Pinga Fogo que isso tudo existiria. Tanto que ele disse do celular que tu ia falar com a pessoa enxergando. Isso, quem não acredita pode escutar lá. Maurício, faz parte da evolução intelectual que o ser humano também deve cumprir.
na sua Por evolução. merecimento, porque tu falou aí há 30 anos atrás, não E tinha esforço. nada, mas olha, de 30 anos atrás até 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, ele Imagina. não evoluiu nada. Não evoluiu nada nos últimos, vamos colocar aqui, 150 anos, vamos ampliar Exagerar um pouco. Porque aí veio o Não, automóvel, as tecnologias, a revolução Não, é da Revolução industrial. Francesa, que é o início do planeta de transição. Exatamente. Então você veja quanto a intelectualidade humana, através do esforço, do aprendizado e com a permissão de Deus, com auxílio, certamente, muito da espiritualidade maior, quanto evoluiu. Então, nós precisamos não só fazer a prece, nós precisamos agir. Exatamente. Nós precisamos ter boas atitudes. Aí as pessoas, mas por onde eu começo? Fora da caridade não há salvação, Perfeito. certo? O que diz Exato. o Espiritismo. Largar o egoísmo. Fora da caridade não há salvação. Comece pela caridade, mas olha, tem muita gente ainda precisando de um abraço, Exato. de um ouvido para desabafar, de uma palavra de consolo, certo? Tem muita gente precisando ainda de remédio, de alimento, de roupa, de moradia. Ah, mas eu pago meu imposto, isso é coisa do governo. Pergunto, se o governo fizer tudo, qual será o nosso espaço para praticar caridade? Então, as lacunas de um governo que talvez não faz tudo o que precisa fazer, são a oportunidade para nós praticarmos a caridade. E repito, A evolução é individual. individual. E muitas vezes o mais necessitado não é aquele que toca a campainha pedindo o pão. O mais necessitado é aquele que abre a porta. Às vezes sim. A espiritualidade intui lá o Exatamente. mendigo a ir lá tocar a minha campainha para me tirar do meu conforto, ver o quanto eu tenho e ainda estou insatisfeito, Temos muitos relatos na literatura e espírita. olhar quantas pessoas estão passando por uma situação que precisam da nossa ajuda e que são a oportunidade para nós evoluirmos. Já quer complementar? Não, vamos à frente. porque Então vamos lá. temos ainda- Sofrer, Jean, sem reclamar é o mesmo que ser passivo diante dos problemas? Ou não? Já falamos largamente mas sobre isso aqui, né? Dá uma resumida. E porque o sofrimento nos toca, vem a dor junto com ele, né? Então, o que o Espiritismo nos diz é que não adianta a gente se revoltar, a gente simplesmente reclamar dos nossos problemas sem tomar uma ação efetiva. Da mesma forma como não vale também, não tem explicação nenhuma, como o Hermínio já falou, achar que a oração vai resolver tudo. Ou seja, a oração, ela não zera os nossos malfeitos, né? As nossas imperfeições, e também a oração por si só, ela não vai remover as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ela vai nos dar ânimo, né? Ela vai nos revigorar, ela vai clarear a nossa visão de mundo, vai atrair os amigos espirituais que vão nos inspirar a dar sugestões boas do que fazer e do que proceder. Por isso a oração é Para tomarmos atitude. é tão importante, porque ela nos energiza, ela nos dá discernimento para o que fazer diante da situação. Então, não basta você simplesmente reclamar ou simplesmente não reclamar. Tá? É necessário que haja uma ação da sua parte diante de um problema, diante de um sofrimento, diante de uma situação que a vida lhe coloca. Então, por exemplo, alguém que se descobriu diante de uma doença. Que uma dor de dente, se o cara não for no dentista, Exato. acabou. Até mesmo uma gripe, até mesmo uma unha Ele vai no dentista. uma unha encravada. Né? Vai adiantar eu ficar reclamando da unha encravada ou da dor de dente? Não, tem que buscar ajuda profissional, tenho que sair da minha zona do conforto e agir. Tá? Se eu tenho alguém no meu âmbito de atuação familiar que padece, por exemplo, uma doença psiquiátrica, se temos alguém na família em depressão, tá? Nós temos que compreender também que essas pessoas necessitam de nós, porque elas estão num estágio tão debilitado que necessitam do auxílio do próximo. Então, o pai ou a mãe que vê um filho na depressão sofre tanto quanto o filho. Meu Deus. Mas qual é a nossa missão diante disso? Encontrar forças para auxiliar aquele filho
e também superar a nossa própria dor decorrente daquela situação. Porque Então, não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos, então você ter uma atitude diante dessas situações, uma atitude corajosa de fazer o que deve ser feito. E também estendendo a mão com quem está sofrendo com você, aquela situação faz toda a diferença. Então, devemos olhar o nosso sofrimento, entender que ele faz parte da nossa caminhada, mas também devemos agir para amenizar, atenuar aquela dor e aquele sofrimento, tendo como a oração como um auxiliar fenomenal, né, que nos habilita aí a pensar sobre a nossa existência e colher do mundo espiritual as boas recomendações, os bons conselhos, mas se colocar em ação, né? O mundo, ele nos chama a agir, tá? E não haveria tanto sofrimento no mundo se não fosse exatamente também Deus colocou tanto sofrimento no mundo para ser o mundo o celeiro, ou a porta de entrada para aquele que quer praticar a caridade, né? Se eu quiser praticar a caridade, eu encontro campo de ação em qualquer lugar. Na minha existência, naquele que está do nosso lado. Então, fora da caridade não há salvação. E não há nenhum local em que a caridade seja mais necessária e mais possível de ser efetuada do que o nosso mundo de provas e expiações que aqui está. Vocês agora me fizeram eu lembrar, e até para sugerir para quem está nos ouvindo. Tem um livro da codificação do Espiritismo chamado O Céu e o Inferno. E nós temos lá dentro deste livro depoimentos de espíritos em várias situações. Espíritos, ou seja, pessoas que desencarnaram e vieram dar os seus depoimentos. Aí Aos médiuns. Aos médiuns, né? E estão lá todos catalogados. E aí tem várias categorias de espíritos, né? E como nós estamos falando aqui de sofrimento, me veio à mente no capítulo 4, espíritos sofredores. E aí tem lá um que chama muito a atenção, que se eu não me engano são 5, 6 ou 7 páginas dedicadas a essa pessoa, a esse espírito. Claire, um espírito de uma mulher chamado Claire, que, desculpe, eu vou ter que dar uma resumida do que eu lembro ainda, mas é assim, ela reclamava que ela estava sofrendo demais. E aí os médiuns perguntavam por que ela estava sofrendo, o que ela sentia. Ela dizia que eram aqueles dias infinitos que não acabavam nunca, que ela não tinha ninguém e que era uma escuridão, um sofrimento do outro lado. Aí, perguntando, claro, o motivo, e tem até a participação de São Luís ali nessa comunicação, dando explicação do motivo. E aí o São Luís diz assim, olha, essa mulher foi uma bandida, assassinou, fez o quê no mundo, né? Nada de ruim para as leis humanas. Mas o que ela fez de errado? Para as leis divinas, ela era egoísta. Ela viveu todos os confortos sem auxiliar ninguém. Não fazendo nada, só no egoísmo dela, e aí quando ela se deu por conta, no outro lado, ela está num sofrimento devido a esse fato. E lá, chega no mundo espiritual, não tem mais seus bens. Não tem mais exato. nada. Não. E aí, obviamente que irá sofrer, né? Então, nós temos também esse livro que é muito, muito importante para quem quisesse, e é da codificação do Espiritismo. Muito bem, estamos nos encaminhando aí, 7h58 para os minutos finais do nosso programa. Ainda dá tempo para mais um pequeno esclarecimento, né? E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página Hora Espírita Chapecó no Facebook, no YouTube. E se você quer ouvir o áudio somente, no Spotify, no Deezer, tá ok? O tema hoje é Por que Sofremos? Hermínio e também Jean. Como fazer para bem sofrer? É possível? É complicado, mas é resignação e é entendimento do porquê você está sofrendo. E entender o seguinte, que se você está sofrendo e não modificar a sua conduta,
as suas ações. Vai doer mais. Vai doer mais. Até que você se mobilize, né? Então, acredito que já aqui nós abordamos isso através das respostas anteriores e repetir, né? Que nós temos que nos mobilizar no bem. E deixar meu abraço a todos os ouvintes, já estamos no final, e desejar uma boa semana e uma boa reflexão. Bem sofrer, né? Então, sofrer sem revolta, tentando buscar inspiração divina, o abrigo da prece, para que possamos passar em revista aí as nossas ações, os nossos atos, e buscar, nesse exercício de humildade, que é a oração, forças para que possamos superar esses momentos e tomar as decisões adequadas em nossas vidas. Um grande abraço, então, àqueles que estiveram conosco nessa 1 hora, e uma excelente semana a todos nós, Hermínio, Mauri, João, que tenhamos aí um excelente fim de semana. Então chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Obrigado, Hermínio, obrigado, Jean, obrigado ao João também, um abraço. Muito obrigado, então, ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João, a Rose, a Sandra, o pessoal da Agropecuária Marcon, aí o Fábio, o Adelar. Muito obrigado a você pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, aqui na Rádio Chapecó, para mais um Hora Espírita.